Como é que pode o cara tá lá mamando na teta do povo há 50 anos, É cara? simples, cara. Esses caras aí, eles Eles são... devem ter muita notícia guardada com eles. Eles são tipo um baú. É o seguinte, ó, são duas coisas. Número um, uma população completamente desqualificada. Infelizmente, hoje nós temos uma população que não tem qualificação mínima política para tomar a decisão certa. Hoje, infelizmente, a maior parte da população não sabe o que faz um vereador, não sabe o que faz um senador. Não, a população não sabe sequer cobrar aquela figura política do que ela tem de fato de fazer. Então, esse é um elemento fundamental e é por isso que esses caras não querem, de maneira nenhuma, que a população seja uma população bem informada. Né? Quanto mais burro o povo, mais fácil a gente controlar, Esse né? é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esses caras, eles são verdadeiros coronéis onde eles vivem. Você pega o Renan Calheiros, você pega o Collor, esses caras têm as rádios, têm os jornais, esses caras são donos, basicamente, de um curral eleitoral. Eles fazem o que eles querem, cara. Então é basicamente isso que acontece, infelizmente. Né? Outro assunto que foi muito comentado, Arthur, foi essa questão da invasão do MST, MS, enfim, tem siglas diferentes, que teve no Capão Redondo, e aí falaram até sobre invasão, retirada, não sei, não tô afirmando, mas falaram, noticiaram sobre retirada de casa até de domésticas, e que foi apoiado aí pelo Boulos. Eu queria que você comentasse, inclusive, sobre isso, assim, fica aberto também aqui o podcast pro Nós temos um problema no Brasil que é o seguinte, a gente não faz valer a lei, né? A lei, ela diz que você não pode invadir, mas basicamente você não tem o cumprimento dessa lei, né? Você tem, às vezes, reintegração de posse, a reintegração de posse não é cumprida. O problema dessa invasão específica foi uma construtora que começou a construir um empreendimento, faliu no meio do caminho, e aí as pessoas invadiram ali, e os caras que compraram aquele empreendimento ficaram a ver navios. Né? Então o cara pagou, nem foi construído, e o pouco que estava construído, esse pessoal vagabundo aí invadiu. Né? Então, assim... Mas isso foi apoiado pelo Boulos? Foi. Uma das invasões, inclusive, tem o dedinho do MTST. Então, assim, isso é uma das invasões, tá? São Paulo sofre muito com isso. E isso, na verdade, vem de um problema mais profundo que nós temos, e é fundamental discutir isso para se discutir até segurança pública, porque uma das maiores veias do crime organizado em São Paulo hoje, né? E eu digo São Paulo não cidade, São Paulo estado, é a questão da habitação. Nós temos um déficit grande de habitação, nós temos um fluxo migratório grande de pessoas para o estado de São Paulo, temos um crescimento populacional do nosso estado muito grande e nós não conseguimos suprir essa demanda. O que acontece? O que o crime organizado faz? O crime organizado não vive só de tráfico de drogas. O crime organizado vive também de invadir locais, às vezes privados, às vezes públicos, construir casa e alugar para essa galera. Então é literalmente isso que eu tô falando. Você vai, por exemplo, no cemitério da Zona Norte, você chega lá dentro do cemitério, você vê quase que um condomínio de casas ali, de 3 andares, com piscina na laje, que não tem nada descrito, não tem nada. Alguém do PCC foi lá, construiu e alugou pra um cara, bicho. Então, esse é um problema que nós temos em São Paulo, que inclusive tem ligação direta com segurança pública. Se a gente não fizer nada, São Paulo vai ter índices de criminalidade e problemas de segurança pública semelhantes ao do Rio de Janeiro. Porque é o que está acontecendo em São Paulo. Você pega, por exemplo, áreas de proteção ambiental, né, na zona sul de São Paulo, ali perto da represa, etc. Tudo área que você não pode nem pisar na grama e tem um monte de gente construindo lá e alugando, porque é do crime organizado e, meu irmão, não tem fiscalização, não tem nada. Então, infelizmente, nós temos o problema desses grupos invasores, mas nós temos também um problema que é maior de crime organizado, de fato, que se utiliza, né, dessa falta de planejamento habitacional em São Paulo para se fortalecer. O Arthur, falando em segurança, você declarou que é a favor do porte de armas. Sim. E como você acha que a questão da liberação das armas pode ajudar a população, o Brasil, enfim, a segurança? Vamos lá. Primeira coisa que é importante deixar clara é: porte de arma não é política de segurança pública. Esse é o primeiro ponto, tá? Por que eu sou a favor? Por 2 motivos. O primeiro motivo é um motivo moral. Se você não sabe usar uma ferramenta, isso não é motivo para que você me proíba de usar, se eu sei usar. Então isso serve para tudo, para bebida, para droga, Cara, se você tem uma arma e você não sabe usar essa arma, é você que deve ser punido, não eu. Começa por aí. Eu tenho que ter o direito de defesa da minha vida da forma que eu achar melhor. Se eu não estiver te prejudicando, eu tenho que me defender da forma que eu achar melhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é pragmático. Desde do Estatuto do Desarmamento aqui no Brasil, o que a gente teve foi
um crescimento dos índices de homicídio per capita. Ou seja, antes do Estatuto do Desarmamento, nós tínhamos um país mais pobre, um país menos educado, um país mais desigual e menos índices de homicídio. Então, isso prova que a política do desarmamento foi um grande incentivo à criminalidade. E eu deixo até um exercício aqui. Vamos supor que nós estamos aqui fazendo esse podcast. Está todo mundo aqui na sala, nós estamos fazendo esse podcast. E aí tem um outro podcast do lado. Aí, no podcast do lado lá, tem 2 caras armados. E aqui não tem ninguém armado. Aí você quer fazer um assalto. Ou você quer, sei lá, entrar e matar as pessoas porque você viu no videogame. Qual sala você vai escolher? Exatamente, aqui, né? Aqui tá desarmado. Exatamente. Você não vai entrar na sala que tem um cara armado que vai te dar um tiro e vai te parar. Não. Né? Você sabe que teve até um caso recente, teve um podcast, a gente tranca aqui até as portas, teve um podcast, inclusive, que foi assaltado. Não foi? Sério? Aqui? Não aqui, mas teve um podcast, qual que foi? Inclusive, os meninos passaram, passaram um grande nervoso. Eles estavam no meio de um podcast, a gente até teve as orientações aqui, Arthur, pra trancar. E assim, os convidados tomam muito cuidado. Agora a gente anuncia tudo, porque às vezes acontece isso que você tá falando. Agora, isso daria certo no Brasil? Então, muita gente acha que no Brasil, isso não dá certo no Brasil. Primeiro que já deu certo, como eu te falei, os números eram melhores, né, quando a gente não tinha o Estatuto do Desarmamento. E segundo que é o seguinte, muita gente fala, mas no Brasil o cara é esquentado, o cara briga, ele saca uma arma no trânsito. Mas peraí, esse tipo de pessoa, esse tipo de criminoso, que o cara que saca uma arma pra uma briga de trânsito, ele é um criminoso. Ele hoje, ele não tá preocupado em respeitar a lei. Ele vai ter uma arma se ele quiser e pronto, fora da lei mesmo. E como é que você se protege desse cara instantaneamente? Fazendo com que pessoas boas ao redor estejam armadas também. Porque se eu tô armado e eu briguei com você no trânsito e eu sei que tem mais pessoas armadas perto de você, eu vou pensar 10 vezes antes de sacar uma arma. Né? E isso não é achismo, de novo. Quando você pega, por exemplo, outros países que você tem um índice de armas maior por habitantes, você tem mais segurança. Né? Quando você pega, por exemplo, estados nos Estados Unidos, onde você tem a permissividade maior, né, do porte de arma, você tem menos violência. Então, não tem o que falar, cara. Os números dizem por si só. Né? Armas salvam vidas. Armas salvam vidas. Você falou, isso é até uma questão que a gente sabe que o Bolsonaro fala bastante, o governo, né, ele falou bastante sobre isso. Uma das dúvidas que eu tenho, né, a gente falou sobre muito o Brasil tá sendo mal visto, entre aspas, assim, né, na opinião de muitos, em relação a risco fiscal, precatórios e tudo isso. Os estrangeiros olham estranho. Agora, um impeachment, se fala muito, vai ter impeachment, não vai, fica aquela discussão toda. Na sua visão, o impeachment do Bolsonaro não seria pior, não seria mais arriscado ainda para os estrangeiros e também para o Brasil? Na verdade é o seguinte, eu acho que agora tá um pouco tarde para impeachment, né? Nós já estamos perto demais da eleição para a gente sofrer esse processo traumático, mas eu sempre defendi o impeachment do Bolsonaro desde 2019, porque o impeachment, via de regra, ele é um processo traumático durante 1, 2, estourando 3 meses, mas os frutos são melhores. Haja vista que a gente teve 2 impeachments da redemocratização até agora e as 2 vezes nós tivemos mais estabilidade. Né? Quando a gente impeachmentou o Collor, nós tivemos o Plano Real. Quando a gente impeachmentou a Dilma, a gente teve o Temer, que fez a reforma trabalhista, fez a PEC do teto, né? Pagou dívidas, avançou com o país. E com certeza, cara, se a gente tivesse impedido o Bolsonaro de ser esse maluco, esse criminoso na pandemia, a gente estaria com o país um pouco melhor. O dólar não estaria a 5 e pouco, a gasolina não estaria batendo R$8 em alguns lugares. Isso eu tenho certeza absoluta. Agora, já passou o tempo, né? Tanto que não se fala mais de impeachment, é vencer na urna agora em 2022 para que ele nunca mais volte.